Sejam muito bem-vindos a mais uma explicação. Hoje, a gente vai mergulhar direto e com muito entusiasmo num tema teológico que é, assim, profundo demais. A gente vai falar sobre a memória e a fidelidade divinas. Vamos explorar o que realmente significa dizer que o Criador do Universo tem uma memória e um amor baseados numa aliança eterna. É uma mudança de perspectiva gigante. Então, para começar, a gente tem que encarar essa pergunta bem de frente. É possível que o Criador se esqueça das pessoas? Essa é uma questão que, convenhamos, bate forte lá no fundo da alma, né? Especialmente naqueles momentos em que a vida fica muito difícil. Diante de uma dor ou daquela demora angustiante por uma resposta, um medo super sutil começa a se infiltrar no coração humano, sussurrando que fomos deixados para trás, que fomos de alguma forma abandonados. Mas olha só, o que o material de hoje nos mostra é algo completamente diferente e incrivelmente transformador. E aqui está o nosso roteiro de hoje bem rapidinho. Primeiro, a ansiedade do abandono. 2, o significado da aliança. 3, o amor que não esquece. 4, a prova definitiva. E, por fim, cultivando a memória espiritual. Vamos lá! Entrando na nossa primeira parte, a ansiedade do abandono e a fragilidade da memória humana. Sabe, é fascinante e até um pouco assustador notar como a memória espiritual humana é frágil. Diante de qualquer sofrimento, a nossa tendência natural é esquecer rapidinho as coisas boas. O nosso material base constata que a visão íntima que a gente tem sobre o Criador molda totalmente o nosso dia a dia. Pensa bem, se existe aquela crença, mesmo que lá no fundo, de que os céus se esquecem da gente, o resultado não é outro. A pessoa acaba vivendo uma vida de pura ansiedade, uma vida baseada em desempenho, tentando exaustivamente chamar a atenção divina. É um esforço gigantesco que nasce de uma ideia completamente equivocada de ausência, quando na verdade o problema é só a percepção humana, que acaba ficando embaçada pelas circunstâncias ruins do momento. O que nos leva ao ponto 2, o significado da aliança. É muito mais do que só uma lembrança mental. A gente precisa entender o que os textos sagrados realmente querem dizer quando afirmam que o Criador se lembra. O coração dessa ideia é o conceito de aliança. Em hebraico, a palavra hesed tem um peso absurdo. Uma aliança divina não é tipo um contrato de negócios onde duas partes sentam e negociam termos iguais. Não, de jeito nenhum. É um acordo unilateral. Ele é instituído pelo soberano e é inteiramente baseado em pura graça e amor leal. E aqui está o pulo do gato. O ato de lembrar, nessa linguagem da aliança, não é só o contrário de ter amnésia. É uma ação. Quando as fontes dizem que o Criador se lembra, isso significa que ele está ativamente comprometido. Ele se move em favor do seu povo. E isso é sustentado única e exclusivamente pelo seu próprio caráter, que é mutável. E, olha, existe uma evolução monumental nesse compromisso. As fontes citam o livro de Jeremias para mostrar uma transição incrível. A lei, que antes ficava em tábuas de pedra frias, passou a ser gravada diretamente na mente e no coração humano. A antiga aliança acabava revelando a nossa total incapacidade de manter o acordo só no esforço, na força do braço, sabe? Já a nova aliança traz uma transformação interna e uma segurança absoluta. E por que isso muda o jogo? Porque não depende mais daquela nossa frágil e inconstante obediência. Depende de uma obra redentora que já foi totalmente consumada, perfeita e finalizada pelo Messias. Vamos para a parte 3, o amor que não esquece. Um verdadeiro contraste divino. Isso constrói a base de um amor que, simplesmente, literalmente, se recusa a esquecer. Vejam essa citação, que é incrivelmente profunda lá do livro de Isaías. O texto diz o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Gente, essa é uma das imagens mais ternas e teologicamente ricas de toda a literatura antiga. O autor pega o vínculo humano mais forte, mais visceral que existe, que é o amor materno. Ele admite que, sim, num cenário extremo, até esse vínculo formidável pode falhar, mas logo em seguida crava que o amor pactual é infinitamente superior. Mesmo que o mais improvável aconteça entre as pessoas, o Criador permanece inabalavelmente fiel. É de arrepiar. O que nos traz essa comparação bem direta aqui. A nossa memória humana é super inconstante. A gente esquece rapidinho dos livramentos do passado assim que uma dorzinha nova ou uma necessidade aparece, não é verdade? A nossa gratidão pode, num piscar de olhos, virar uma rotina fria. Por outro lado, a memória pactual é o exato oposto. Ela é totalmente ativa, fiel e eterna.
Como nosso material aponta com maestria, aquele tempo de silêncio não significa abandono, significa apenas que a memória divina está aguardando o momento exato, cirúrgico, para agir e proteger. Só para a gente amarrar os pontos principais dessas fontes, as ações que vêm do alto acontecem por causa da aliança e nunca pelo mérito de quem recebe. Lembrar, nesse contexto, é ter uma atitude de compromisso incansável. É um amor que não fica oscilando igual um termômetro conforme o comportamento das pessoas. Ele é imutável porque está enraizado na própria essência divina. É a verdadeira e imparável força da graça, que abraça, que sustenta e que intervém, mesmo quando a gente escorrega na nossa própria rebelião e fragilidade. Chegamos na seção 4, a prova definitiva, o clímax dessa aliança. Bom, se esse amor é tão espetacular e infalível, qual seria a prova histórica, a prova definitiva desse compromisso que não se quebra? No versículo coladinho com aquele que a gente acabou de ver em Isaías, a gente acha uma imagem poética de tirar o fôlego. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Olha que coisa forte. Lá na antiguidade, os monarcas tinham o costume de anotar o nome dos seus servos fiéis em livros, para não esquecer. Mas o soberano do universo não usa um pergaminho qualquer para lembrar do seu povo. Ele usa as próprias mãos. A humanidade está literalmente gravada, entalhada de forma permanente e irreversível no plano divino. E a expressão máxima, e ao mesmo tempo mais dolorosa, desse gravar nas mãos, é o sacrifício na cruz. As nossas fontes descrevem a cruz como o abraço perfeito, o encontro eterno entre a justiça e a misericórdia. O juízo não foi simplesmente varrido para debaixo do tapete. Um substituto completamente inocente foi ferido para que a paz pudesse ser restaurada aos que eram culpados. Esse é o grande escândalo da graça. Entender que o Criador aceitou sofrer, por puro amor, para redimir e curar vidas totalmente quebradas. Portanto, a ideia central que o material deixa claríssima é que só existe um memorial eterno necessário. Apenas um: as mãos marcadas do Messias. Essas marcas provam com todas as letras que a aliança é real, e elas servem como a nossa garantia inabalável de que todas as coisas, até mesmo as mais caóticas e difíceis, estão sendo conduzidas e sustentadas para um bem muito maior. E assim, vamos para a nossa última parte, a seção 5, Cultivando a Memória Espiritual. Um convite, um chamado ao descanso. Diante de fatos teológicos tão maravilhosos como esses, como é que a nossa mente deve responder no dia a dia, na prática? As fontes trazem um alerta fascinante sobre isso. O esquecimento não é só um branco na memória. É uma perda terrível de sensibilidade espiritual. E, por ironia do destino, essa amnésia espiritual quase nunca acontece nos momentos de angústia. É na fartura, é na prosperidade, quando a vida está mansa e correndo bem, que a bênção sem lembrança vira um terreno super fértil para a soberba. A gratidão esfria e vira rotina. Então, se lembrar do cuidado passado é na verdade uma das formas mais poderosas e profundas de manter a fé bem acesa e viva no presente. E aqui a gente acha o antídoto definitivo contra o desespero e o esquecimento. O texto de Lamentações aconselha o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As suas misericórdias não têm fim. Pensa nisso. Em vez de focar nas circunstâncias ruins que estão bem na frente, o autor escolhe, de forma ativa, replantar a semente da verdade e da bondade divina na própria cabeça, todos os dias. A gratidão é a fé que amadureceu. É ter a plena certeza de que a fidelidade já existia antes do sofrimento começar e vai continuar existindo muito depois que ele passar. Legal, mas como transformar tudo isso em prática diária? O material sugere 3 passos fundamentais. Primeiro, é vital combater aquela ilusão horrível de abandono usando as promessas eternas. É calar a boca do medo com fatos. Segundo, trazer a fidelidade pactual à memória intencionalmente. Tem que ser de propósito. E terceiro, a única resposta lógica para um amor tão gigante e sacrificial é entregar um coração totalmente rendido. É trocar a vontade de fugir e o peso da culpa por uma vida de reverência e de uma gratidão gigantesca. Eu gosto demais de como o nosso material base consolida toda essa ideia numa oração super reflexiva. Ela diz assim: Senhor, perdoa-nos quando agimos como se fôssemos esquecidos. Grava a certeza do teu amor fiel em nossos corações, para que possamos viver hoje descansando seguros em tuas mãos. Amém. Sabe, é um momento lindo, um convite para que cada um de nós abandone de vez aquele esforço exaustivo de tentar merecer algum afeto para simplesmente descansar de forma segura. E para amarrar essa explicação de hoje, eu deixo essa provocação final para ecoar na mente. A ansiedade é que vai continuar guardando os corações
ou a escolha vai ser finalmente descansar nas mãos que seguram o universo inteiro? O memorial eterno desse amor que não muda já está lá, estabelecido. É hora de abandonar o medo, confiar nessa aliança maravilhosa e encontrar o verdadeiro descanso. Muito obrigado por acompanharem essa imersão de hoje nessas fontes incríveis. Continuem cultivando uma memória espiritual forte e a gente se vê na próxima explicação. Até lá!